Vamos nos colocar de pé, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu tenho uma palavra para ministrar, baseada no texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Se porventura alguém está no nosso meio, está tendo alguma dificuldade de ficar em pé, pode sentar sem problema nenhum, mas a maioria pode ficar de pé. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 18, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, que em secreto, e teu Pai que vê em secreto, que diz a palavra? Te recompensará. Somente até aqui. Nosso Deus e nosso Pai amado, nós amamos a tua palavra, Pai. Essa palavra, ó Deus, que é um espelho para nós. Um espelho, Deus, que não só mostra o nosso rosto, que não só mostra a nossa parte exterior, mas um espelho que revela o nosso interior. Ó Deus, e revelando o nosso interior, nos mostra a necessidade urgente, imediata, que temos de estar na tua presença e de sermos trabalhados por ti.
Por isso, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante desse espelho, que é a Tua palavra, Pai, para que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos mude, nos transforme e nos faça mais próximo, mais semelhante a Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Me usa nesta noite, Senhor, como instrumento Teu, colocando graça, colocando unção na minha vida, Pai. Mas também trabalha, Senhor, na vida de cada irmão e amigo que está aqui nesta noite, para que essa palavra não volte vazia, mas produza transformação e crescimento na vida de cada um dos Teus filhos. Nós Te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra é Um Retorno à Integridade. Um retorno à integridade. Seja na literatura bíblica ou na literatura não bíblica, nós vemos a exposição de um mal que acompanha a humanidade desde que o pecado adentrou no coração humano. Assim que Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Ou seja, algo havia mudado nele. A linguagem ali de Gênesis é uma linguagem, eu diria que poética nesse sentido, né? Esse nu não significa simplesmente sem roupa, significa uma nudez do espírito, uma nudez da alma. Eles perceberam que algo havia mudado dentro deles. Eles haviam perdido algo de extremamente precioso. É algo que nós podemos denominar da sua integridade criacional. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E enquanto eles não haviam pecado, essa imagem e semelhança de Deus estava integralmente presente na vida humana. Mas uma vez que pecaram, essa integridade ela foi rompida. Eles se tornaram marcados e corrompidos pelo pecado. Adão e Eva, diz o texto bíblico, tentaram dar um jeito na situação. Diz a Bíblia que eles pegaram folhas de figueira, perceberam que estavam nus. Vamos dar um jeitinho aqui. Foram lá, pegaram folhas de figueira e tentaram cobrir esta nudez. Mas o que eles fizeram, a Bíblia diz que foi insuficiente. Não foi capaz de cobrir essa nudez da alma, essa nudez do espírito. O próprio Deus trouxe a solução, uma solução diferente, cobrindo o casal com peles de um animal que havia sido morto, Já prefigurando aquilo que viria lá na frente, que o próprio Cristo seria sacrificado para cobrir a nudez da nossa alma, a nudez do nosso espírito. Podemos dizer que desde então, este é um mal que envolve a humanidade. Queremos, enquanto humanidade, nos parecer mais inteligentes, queremos nos parecer mais fortes, queremos nos parecer até mesmo mais santos. Esse é um mal que envolve a humanidade. No entanto, a mensagem que ecoa por toda a Bíblia não deixa dúvida. Nós somos pecadores. Eu vou dizer de novo, nós somos pecadores. A mensagem que ecoa por toda a Bíblia, desde Gênesis, e vai percorrendo a toda a Bíblia, é isso. Os profetas anunciaram, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E diz assim, é desesperadamente corrupto. O profeta não diz que o coração humano é corrupto. O profeta diz que ele é desesperadamente corrupto, inclinado para o mal, inclinado para o pecado. A mensagem do Evangelho também é clara. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Essa é a verdade que ecoa da Bíblia. Todos pecaram. Mas Deus, irmãos, no seu infinito amor, na sua infinita graça, Deus quer restaurar no homem essa integridade que Ele próprio deu ao homem.
que Ele próprio formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus quer restaurar essa integridade. E Cristo veio com este propósito, nos fazer santos e íntegros perante o Pai. O trabalho de Cristo é esse, é nos fazer santos e íntegros perante o Pai. E esse texto que lemos faz parte de uma porção preciosa da palavra, o chamado Sermão do Monte. O que muitos chamam de o coração do Evangelho. O suprassumo do Evangelho, o coração do Evangelho. Um conjunto de ensinamentos de Jesus que causou um forte impacto nas pessoas que ouviram pela primeira vez. Olha o que aquelas pessoas que ouviram o Sermão do Monte pela primeira vez, como é que eles saíram depois que o sermão foi terminado. Vê aí na sua Bíblia, capítulo 7, verso 28. Olha que coisa tremenda. Capítulo 7, quando o sermão terminou, olha qual foi a reação daquelas pessoas que receberam essa palavra pela primeira vez. Capítulo 7, verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões de que maneira, meus irmãos? Maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem o quê, meus irmãos? Como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então foi uma palavra que impactou os primeiros ouvintes. Eles saíram dali, diz o texto bíblico, maravilhados. Eles ouviram coisas que não tinham ouvido jamais. O Sermão do Monte, ele continuou impactando pessoas ao longo dos séculos. Agostinho, John Wesley, foram pessoas que se debruçaram sobre o Sermão do Monte para tentar entender e até mesmo escreveram livros. Foi algo que ainda causou impacto ao longo dos séculos. Mas qual é a nossa reação quando nós lemos o Sermão do Monte hoje? Para muitas pessoas, e até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, o Sermão do Monte parece um texto de instruções inexequíveis, de instruções que o homem nenhum pode executar. São coisas simplesmente para a gente fazer uma moldura, como muitas pessoas fazem, as bem-aventuranças. Olha como essas bem-aventuranças são lindas, Olha que palavras maravilhosas, Mas para se fazer um quadro, mas não para se trazer para a realidade, para não se trazer para a vida. Então muitas pessoas têm o Sermão do Monte assim, como um conjunto de instruções que não são para ser executadas, são para ser admiradas, são para ser elogiadas, mas não executadas na cabeça de muitos. Porque muitas pessoas já condicionaram em suas mentes que ninguém pode ser santo, ninguém pode ser perfeito, dizendo assim, mas pastor, ninguém é santo, ninguém é perfeito. E ao falar isso, muitas pessoas se libertam de viverem as suas vidas segundo esse ideal. Um ideal que a própria palavra de Deus traz para nós. O Sermão do Monte não é algo para a gente admirar, é algo para a gente viver. Eu vou dizer de novo, o Sermão do Monte não é só para ser admirado, é para ser vivido. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. E isso está de uma maneira tão clara, que o próprio texto, dentro do seu contexto, nos ensina isso. No capítulo 5, um pouquinho antes do capítulo 6 que a gente leu, olha qual é o versículo que antecede o que nós lemos no capítulo 6. Capítulo 5, verso 48. Olha o que Jesus diz. Portanto, o que está na sua Bíblia, meu irmão? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Opa! Quem é que está pedindo isso da gente? Quem é que está orientando isso para a gente? É o próprio Senhor. É Ele que está dizendo que os seus filhos, aqueles que lhe seguem, aqueles que lhe servem, devem procurar ser pessoas perfeitas,
pessoas santas, como aquele que nós servimos é santo e é perfeito. Deus quer a nossa santidade. Deus quer a nossa integridade. E a pergunta é: qual é o caminho para alcançarmos estas coisas? Qual é o caminho, pastor, que eu tenho que seguir para que eu possa estar nesse caminho de uma vida santa, de uma vida íntegra? E aqui entra o contexto, né, daquilo que nós lemos. Capítulo 6, Jesus começa aqui como se fosse um cabeçalho, né? Assim como eu falei pela manhã, esse texto também nos destaca aqui um cabeçalho, né? Diz assim o verso 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. O que o Senhor está dizendo aqui, olha, guardai-vos, evitem, não estejam fazendo as suas ações com o fim de serem vistos pelas pessoas, buscando algum tipo de galardão com isso. E Jesus começa estabelecendo a ideia principal daquilo também que ele quer falar, que nossas ações, nossas atitudes, não devem ser feitas no desejo de serem vistas, né, no desejo de sermos vistos ou de recebermos aplausos dos outros. Isso é um princípio cristão. Tudo aquilo que a gente faz, nós não devemos estar atrás de aplausos, atrás de reconhecimento. Eu aprendi que toda a ação, ela tem uma intenção, né? A ação tem uma intenção. E ambas devem ser boas para que a ação no seu conjunto seja boa. Por exemplo, nós estamos aí numa época que vai começar, quem já começou a ver as bandeirinhas por aí nas esquinas? Quem já começou, né? As bandeirinhas por aí, né? Nessa época, né, nós vemos isso, né, os políticos, obviamente que a gente fala aqui de uma maneira genérica, mas não todos, né? Os políticos voltarão às ruas atrás dos seus votos. Né? Eles terão ações que aparentemente são boas, né? Estarão falando com a população, estarão tomando café nos botequins, estarão subindo os morros para visitar as comunidades. Mas a pergunta é: qual é a intenção que estará por trás dessas suas ações? Nem sempre essas intenções são boas. São simplesmente uma intenção, né, de conseguir ali alguma coisa. Então, as nossas intenções, as nossas ações, todas elas têm uma intenção. Além das nossas ações, entenda isso, Deus conhece as nossas intenções. Nós, homens, somos impressionados pelas ações uns dos outros. Deus não. Além das ações, Deus contempla as nossas intenções. O que nos move a fazer o que nós fazemos. É isso que Jesus coloca logo no início aqui, dizendo: cuidado. Se você está fazendo alguma coisa com a intenção de ser vista pelas outras pessoas, não faça isso. Fuja deste caminho. E depois dele falar isso, no verso 1, ele expõe 3 áreas onde a nossa integridade será avaliada: nas ações que temos com o nosso próximo, nas ações que temos com Deus e nas ações que afetam a nossa própria vida. E se você for ver bem, né, eu li esse texto aqui algumas vezes, é interessante que nas 3 ações que Jesus está aqui trabalhando, são ações relacionadas à fé, ou ações que são relacionadas a uma prática religiosa: dar esmolas, orar e jejuar. 3 ações que envolvem um aspecto religioso, um aspecto da fé: a caridade, a oração e o jejum.
E em cada bloco, Jesus mostra o que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer de fato. No verso 2, Jesus mostra que não... Olha o que ele diz aqui. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então Jesus nos mostra aqui no verso 2, que nós não devemos ajudar ou fazer alguém, ou ajudar alguém, ou fazer bem a alguém, simplesmente com a intenção de, quero ser visto, quero que as pessoas reconheçam como eu sou uma pessoa boa. Infelizmente, quantas são as pessoas que ignoram a instrução do Senhor e querem ser louvadas pela ajuda, pelo trabalho, pelo empenho que fizeram a outro? É ou não é, meus irmãos? Pessoas que querem ser reconhecidas. Especialmente, e aí isso vem à tona, quando estão feridos e machucados. Aí diz assim, fulano é um ingrato. Eu ajudei tanto ele e olha o que eu recebo de volta. Quem já ouviu pessoas falando assim, às vezes de uma outra pessoa, A pessoa ajudou, fez muito bem em ajudar. Obviamente que fez muito bem. Mas quando uma situação aconteceu, movido ali por raiva, movido por ferimento, diz assim, o fulano é ingrato, eu ajudei tanto ele, olha o que eu recebo de volta. Meu irmão, entenda uma coisa, nós precisamos entender isso. O que fazemos, antes de ser para as pessoas, o que nós fazemos para Deus. Toda a nossa ação, segundo o texto aqui, ela tem um espectador. E esse espectador é Deus. Deus é o espectador de todas as nossas ações. Ações voltadas para o próximo, ações voltadas para Ele, ações voltadas para nós mesmos. Deus é o espectador de todas as nossas ações. Então, na nossa relação de ajudar o próximo, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, tomemos isto como princípio, que as minhas ações, antes de tudo, seja para agradar a Deus. Se você está fazendo algo na igreja, que você faça para agradar a Deus. Se você está fazendo algo na família, que seja para agradar a Deus. Se você está fazendo algo para ajudar alguém lá do seu trabalho, que seja para agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, é Deus que tem que ser exaltado. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem que busca essa vida de integridade, ele age assim. Ele ou ela quer ser um canal de bênção na vida do próximo. E eu pergunto, quem quer ser um canal de bênção na vida do seu próximo? Começando pela igreja, indo para a família, se estendendo para as pessoas que Deus coloca na nossa frente. Mas faça isso sempre, colocando Deus em primeiro lugar, dizendo, eu quero agradar a Deus, não é recebendo algo em troca. Porque às vezes o que você vai receber em troca não vai ser legal, não. Mas se você tiver o princípio de que você fez para Deus, você vai estar livre de ressentimento, você vai estar com o seu coração liberado para não ser ferido e magoado com isso. Então, a primeira parte aqui, Jesus trata disso, dessas ações voltadas para o próximo. Depois das ações com o próximo, Jesus fala das nossas ações para com o próprio Deus. Como ele fez no bloco anterior, Jesus começa também mostrando o que não deve ser feito nas orações. Olha que coisa estranha, irmãos. Até mesmo orando, a gente pode querer camuflar o que nós somos perante Deus. É isso que Jesus está dizendo. Até mesmo na oração, nós podemos querer nos parecer pessoas diferentes perante Deus. Na época de Jesus, no contexto aqui do texto, era muito comum os homens quererem ser aplaudidos por sua
religiosidade, especialmente os fariseus, né? Era um grupo que estava ali constantemente indo contra Jesus, né? Queriam ser aplaudidos por sua religiosidade, ainda que esta religiosidade fosse apenas uma religiosidade superficial, uma religiosidade de aparência. E ainda hoje, nós vemos este mal presente no coração de muitos, que querem ser aplaudidos por conta da sua religiosidade. E nós não somos medidos por Deus, né, pelo volume da nossa voz quando nós oramos. Há grupos aí de pessoas, se você ora baixinho, é mais comedido. Esse homem, olha, acho que ele não é espiritual, não. Olha a oração que ele faz. Olha a oração que ela faz, né? É julgado pela maneira que a pessoa ora, pelo volume de voz. Nem pelo tempo que uma oração pode ser sustentada em público. Então, os fariseus da época de Jesus eram mestres esses artifícios religiosos. E, infelizmente, por conta do pecado que nos rodeia, ainda nós somos tentados a impressionar Deus com esses artifícios. Deus não se ilude com os nossos artifícios. Deus vai lá no coração. Deus vai lá no ponto central. Deus vai lá no íntimo. Ele nos vê no secreto. E lá no secreto, Ele conhece, Ele sabe como é o nosso coração. E o que o texto diz aqui? Verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí vem: tu, porém, quando orares, faz o que, meus irmãos? Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Então, o que Deus espera de todos nós é nessa busca de uma vida de integridade perante Ele, é que nós entremos no nosso quarto. E ali, somente nós e Deus, nós sejamos o mais íntegros e verdadeiros perante Ele. Deus não precisa que nós falemos para Ele quem nós somos, o que estamos sentindo, mas mesmo assim, Ele quer ouvir da nossa boca, mesmo assim, Ele quer ouvir dos nossos lábios. E aqui no texto bíblico, quando fala, entra no teu quarto, não está falando de um lugar espacial, vamos assim dizer, né? Não é um lugar físico, mas sim um lugar onde nossas aspirações, seja pelo que for, né? Movido pela carne, movido pelo ego, as nossas aspirações, nossa busca de aprovação alheia, tudo isso perde sentido. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, diante daquele que nos conhece mais do que podemos imaginar que Ele nos conhece. E nesses momentos, só há uma coisa que nós tomamos plena consciência: da nossa miséria, do nosso pecado. Foi isso que Pedro sentiu quando ele viu o milagre da multiplicação, o milagre da pesca maravilhosa. Ele viu Jesus de uma forma tão especial que ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, o que nos cabe sentir é isso: nós somos pecadores, miseráveis, que precisamos da graça do Senhor, que precisamos do perdão do Senhor. Então a oração, quando nós nos movemos em oração perante Deus, é o lugar que nós devemos realmente nos abrir o nosso coração e sermos o mais íntegros possíveis perante o Senhor. A única coisa que precisamos realmente
Não é destas coisas, né, de aprovação, aspirações, tudo isso perde sentido. A única coisa que realmente nós precisamos é de uma coisa só, é de Deus, é da sua presença. É de Deus, é da sua presença. Então Jesus está aqui, falando de 3 aspectos. Primeiro, né, nosso relacionamento com o próximo. Segundo, nosso relacionamento com Deus. Terceiro, eu vou estar aqui pulando o verso 9 e o verso 15, mas vou voltar a eles, né, com outro sentido, mas pulando para o verso 16, nós vemos aqui Jesus adentrando aqui em outro aspecto também das nossas ações religiosas, vamos assim dizer. Onde Jesus mostra que até mesmo no jejum, olha que coisa, irmãos, até mesmo no jejum, havia pessoas que queriam se valer desta prática para promoverem uma espiritualidade superficial. Não. Né? Jejuavam e desfiguravam o rosto. Né? Estavam ali fazendo o rosto de coitado, sofrido, para que as pessoas pudessem ver. Nós sabemos que jejum é uma disciplina espiritual maravilhosa. Todo crente deve ter, né, uma rotina de fazer jejum. Seja um jejum parcial, um jejum um pouco mais forte, mas todo crente deve fazer jejum. E muitos homens e mulheres de Deus se valeram dessa disciplina para, junto da oração, buscarem mais intimidade e forças no Senhor. Se você não tem feito jejum, procura fazer ele. Às vezes um jejum, da parte da manhã, entre 9 e meio-dia. Às vezes um jejum, pastor, eu não posso fazer jejum não, porque eu tomo remédio, preciso. Faz um jejum de outras coisas. Um jejum de internet, um jejum de televisão, um jejum de alguma coisa que você gosta muito e aquilo, ao deixar, significa um sacrifício. Então, jejuar é algo muito importante. E ainda hoje, é um caminho valioso para aqueles que desejam mais e mais de Deus. No entanto, o que Jesus aqui nos ensina é que nem mesmo o jejum, nós devemos falar para muitas pessoas que estamos jejuando. Isso deve passar algo desapercebido. É entre nós e Deus. Se você jejua, é entre você e Deus. É uma consagração, é algo que você está fazendo. Então, nesses 3 blocos analisados, Jesus termina eles da mesma maneira. É maravilhoso quando a gente vê na Bíblia assim essa composição do texto, né? Jesus fala 3 coisas e 3 coisas ele termina da mesma maneira. De que maneira, pastor? Se você reparar, né? Verso 4. Para que toda esmola fique em secreto, e teu pai, que faz o quê, meus irmãos? Que vê em secreto, te recompensará. Verso 8, falando da oração. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade. Não, perdão, não é esse verso não, é verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está onde, meus irmãos? Em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E no verso 18, falando do jejum, né, dizendo assim, no finalzinho. E sim, a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, o que ele vai fazer, meus irmãos? Te recompensará. Então, mostrando que todas as nossas ações têm um espectador maior. O espectador maior não é o pastor, o espectador maior não são os diáconos da igreja, o espectador maior não são os irmãos que estão à nossa volta, o espectador maior de todas as nossas ações, em qualquer lugar que a gente possa estar, o nosso espectador maior é Deus. Ele nos vê em secreto, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história.
E é interessante que Jesus também faz aqui por 3 vezes uma dura advertência aos seus ouvintes, para que eles não seguissem também, aqui no texto também, 3 coisas que se repetem, né? Nós falamos o teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto, e 3 outras coisas também se repetem aqui. Verso 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem o quê, meus irmãos? Os hipócritas. Verso 5, quando orares, não sereis como os... E verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então também é uma advertência que nós precisamos trazer para nós. E a raiz da palavra hipócrita no grego está associada, né, quando você estuda essa palavra no grego, ela estava associada aos atores que se vestiam para viver um personagem, para representarem alguma coisa. Então a palavra vem dessa origem, de alguém que está representando alguma coisa. Então nesses 3 blocos analisados, Jesus mostra que há um espectador, é o nosso Deus. E por isso que a nossa busca por uma vida de integridade diante dos homens, diante de Deus e diante da nossa própria consciência, nós devemos voltar à única fonte capaz de operar esse milagre em nós. Como é que nós voltamos à integridade? Como é que nós voltamos a essa imagem e semelhança de Deus em nós? É nos voltando para aquele que nos deu essa integridade, para aquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Não é num curso que a gente vai aprender isso, não é na melhor escola que se possa criar no mundo, não. É voltando para Deus, é Ele que é a fonte dessa integridade que nós precisamos ter. E é por isso, meus irmãos, que a oração do Pai Nosso foi colocada aqui. Nesses 3 blocos, a oração do Pai Nosso é colocada bem ali no meio, colocada como um símbolo que nos aponta para algo maior. Muitos fizeram a oração do Pai Nosso de um amuleto. Eu não sei quantos irmãos aqui foram disciplinados a orar 30 Pai Nossos. Alguém já recebeu esse castigo do pai ou da mãe? Alguém recebeu? Graças a Deus eu nunca recebi não, né? Mas alguém pode dizer, não, a oração do Pai Nosso se repetir 30 vezes, 40 vezes, vai nos tornar pessoas melhores. Nada disso. Se alguém repetir a oração do Pai Nosso 30 vezes, a única coisa que vai acontecer na vida dele é que ele vai decorar a oração do Pai Nosso. A oração vai ficar na mente dele, nada mais. Mas se você reparar, a oração, ela nos faz voltar justamente para esses 3 aspectos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus falou de como temos que nos relacionar com o próximo. Jesus nos falou de como temos que nos relacionar com o próprio Deus e como temos que nos relacionar conosco mesmo. E se você for ver a oração do Pai Nosso, ele volta a estas coisas exatamente nessas 3 áreas analisadas e nos mostra um caminho de solução. Então vamos agora sim, no verso 9 ao verso 15. A oração, começando pelo nosso relacionamento correto com Deus, que começa pela visão de quem Deus é. Então como começa a oração do Pai Nosso? Como é que está aí? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então o que é esse bloco da oração? Como é que ele se vincula às outras partes do texto que nós lemos? Ele nos mostra que um relacionamento correto com Deus começa pela visão de quem Deus é. Deus não é alguém, Deus não é um gênio da lâmpada,
pronto para atender 3 pedidos nossos. Não. A oração nos mostra que Deus é o Deus soberano, provedor e sustentador das nossas vidas. Então, quando nós nos voltamos para Deus, é dessa maneira que temos que ver Deus, como aquele que é o soberano, Rei, Senhor, que sustenta e que provém a nossa vida. Depois, a oração avança para a maneira correta de nos relacionarmos com o próximo, baseada no perdão que nós recebemos de Deus. Verso 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, essa é a única maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Se o perdão não estiver entre nós, será impossível nos relacionarmos. Por quê, pastor? Porque você vai falhar com o teu próximo, e o teu próximo vai falhar com você. Muitas vezes. Haja vista, dentro do próprio casamento. Quantas vezes você já teve que perdoar? Denise, quantas vezes você já teve que me perdoar? Ela fez assim. Muitas. Agora eu vou dar o troco para ela, né? Quantas vezes eu tive que te perdoar? Muitas. Sem o perdão nós não conseguimos nos relacionar. E é por isso que o Senhor colocou isso aqui de uma maneira preciosa. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras traduções, aqueles que nos ofendem. Porque essa é a base. Sem esse perdão, nós não conseguimos. E esse perdão é baseado no perdão que nós recebemos de quem, meus irmãos? Do próprio Deus. A Bíblia nos ensina isso de uma maneira clara. Nós fomos perdoados de uma maneira tão abundante que não podemos deixar de perdoar alguém que faça algo contra nós, que às vezes comparadamente é algo bem menor. Então a oração avança, nos mostrando como temos que nos relacionar uns com os outros. Por fim, termina com um apelo para Deus nos preservar e não deixar que sejamos vencidos pelas tentações que vão e voltam em nossa mente. Então diz aqui no verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, qual é a relação do Pai Nosso com aquilo que Jesus falou nos outros blocos? É exatamente isso. É que não podemos ter integridade nas nossas ações sem uma vida de devoção real a Deus através da oração. Você quer ser um melhor irmão para essa pessoa que está ao seu lado? Quem quer ser um melhor irmão para essa pessoa que está ao seu lado? Vá para a oração. Vá para a oração. É na oração que você vai aprender a ser o melhor irmão para esse que está ao seu lado. Você quer ser bênção para pessoas que estão lá fora? Vá para a oração. Porque na oração é que nós voltamos a ter essa integridade de Deus, essa imagem de Deus, esse caráter de Deus marcando a nossa vida. Então Jesus vincula aqui o que ele falou, justamente a oração, ele coloca a oração aqui no meio daquilo que ele falou, porque é por meio da oração, meus irmãos, que nós nos apropriamos de Deus como Pai Nosso. Há muitos pais aqui, humanamente falando, mas há um pai ali que é o meu pai. Eu posso dizer, ele é o meu pai. Há muitas pessoas que têm Deus, não, Deus é maravilhoso, mas é um Deus distante. Mas quando você diz, Pai Nosso, o meu Pai, nós estamos apropriando deste Pai, que é o Pai Nosso, o Pai capaz de nos fazer vencer a nós mesmos, e que podemos, por meio dele,
voltar a essa integridade perdida lá no Éden. Então, cada vez que você volta-se para Deus, cada vez que você busca Deus, cada vez que você se entrega mais a Deus, mais essa imagem e semelhança de Deus está sendo restaurada na nossa vida. Amém, igreja? Amém, irmãos? Mas não podemos pensar jamais que iremos conseguir isto pelo nosso próprio esforço. O primeiro passo para voltarmos a este caminho de integridade é sermos reconciliados com o nosso Pai. Não é o homem que se reconcilia com Deus, não, eu quero me reconciliar com Deus. Não, a Bíblia nos mostra claramente que o único que pode realizar essa reconciliação é um só. Não é o pastor Josenildo, não são os diáconos, não são os irmãos mais velhos, só há um que pode nos reconciliar com o Pai. Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, depois o verso 10 e o verso 11. Diz assim a palavra: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o que, meus irmãos? Paz com Deus, por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, verso 10 e verso 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o que, meus irmãos? Agora, nesse instante, a nossa reconciliação com o Senhor. Então, não é um caminho que é apenas fruto do esforço humano. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa justa, eu quero ser uma pessoa íntegra. Você pode pensar isso, pensamento positivo, e você, não. Começa em Cristo Jesus. É na obra que Ele fez em nós. Mas não pense que ao abraçar a fé e tornar-se um cristão, tudo se resolverá num segundo. Como seria bom, né? Me tornei cristão, no dia seguinte, está tudo maravilha, está tudo resolvido. Não, na verdade, você estará dando o passo mais importante, o passo que não pode ser substituído ou deixado para depois. E é neste ponto que muitos falham, pois pensam que podem ser íntegros, justos, sem a obra de Cristo na sua vida. Há pessoas boas no mundo, mas quando o pastor está falando de justiça e integridade, não é uma justiça e integridade dos homens, é uma justiça e integridade que agrada ao próprio Deus. Então eu pergunto aos irmãos, aos amigos que estão aqui, quem deseja ser uma pessoa íntegra e justa perante Deus? Quem deseja? É um desejo de todos nós. E ainda pergunto, quantas vezes você tentou isso por conta própria e se deu mal? Quantas vezes? A gente, não, mas eu vou, e aí pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força de vontade, e a gente se dá mal. Pois é, meus irmãos, desde o Éden, o homem tem feito isso, tentando por conta própria resolver um problema que nunca poderá ser resolvido sem o homem se voltar para aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos, aquele que nos criou, aquele que nos conhece melhor do que qualquer outro. Você já pensou nisso? Deus te conhece de uma maneira profunda, e mesmo assim, Ele te ama. Olha que coisa tremenda. A beleza do Evangelho é exatamente essa. Nesse mundo a gente, muitas vezes tem coisas que é guardado em segredo, é guardado em secreto. Obviamente que entre os homens, mas Deus nos conhece, irmãos. E mesmo nos conhecendo e sabendo muito bem quem nós somos, Deus nos ama com um amor leal,
com amor infinito, com amor tremendo. Ele nos amou de tal maneira que decidiu nos salvar e nos restaurar para Ele. É exatamente isso que Ele está fazendo, nos restaurando a integridade criacional que Ele nos deu lá no Éden. Essa integridade que enquanto estamos aqui, nós estamos avançando em direção a isso. Mas que isso será alcançado completamente na glorificação, quando nós estivermos para sempre com Ele. Amém, igreja? Então, em qual fase desta restauração você se encontra? Como é que está? Ah, pastor, já tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Não estou falando de tempo de igreja. Eu estou falando em que fase desta restauração você se encontra. Talvez você possa dizer, pastor, eu gostaria de estar mais avançado do que estou. Eu digo aos irmãos, não desanime. O Espírito Santo é um trabalhador incansável. Ele trabalha todos os dias na nossa vida. Ele ele olha, ele sabe, mas o Espírito Santo, ele é um trabalhador incansável. Ele não desiste de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Espírito Santo não desistiu de você. O Espírito Santo não desiste de trabalhar em nós, de estar nos moldando e nos levando de volta a essa integridade que Deus quer ver na nossa vida. Talvez haja pessoas, não sei, que talvez ainda nem deu o passo mais importante, que é ser reconciliado por meio de Jesus entregando a sua vida. Então, se há alguém aqui entre nós nos visitando, é um parente de um irmão, um amigo, se você não deu esse passo, meu irmão, esse é o passo mais importante que tem que ser dado. Entregar a sua vida a Jesus, para que você se torne um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas a certeza que tem que nos conduzir neste mundo, enquanto nós vivemos as lutas desta vida, a certeza é essa: aquele que começou a boa obra em nós. O que diz a palavra, meus irmãos? Aquele que começou a boa obra, ele vai completar essa obra. Se abrirmos o nosso coração, se colocarmos a nossa vida perante Ele. Então, quem deseja isso para a sua vida? Quem deseja ser trabalhado pelo Senhor, nessa restauração dessa integridade que nós recebemos, o pecado manchou, o pecado corrompeu, mas que Cristo veio a nós para restaurar isso na nossa vida. Eu quero isso para a minha vida. E quem deseja isso, se coloque de pé, vamos orar e vamos pedir que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, restaurando, trabalhando. E isso é um processo, meus irmãos, que não é fácil. Nenhum crente ele tem que se acomodar, dizendo, não, já sou pastor, não preciso mais ser trabalhado. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Já tenho 40 anos de crente. Mais do que nunca. Você precisa ser trabalhado pelo Senhor. Esse é um trabalho que o Senhor vai fazer na nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Porque as nossas tentações a voltarmos para isso, nessas 3 ações que o texto nos mostrou, e até mesmo querermos apenas a parte superficial disso, é que o Senhor está dizendo, não, Deus não olha o superficial, Deus olha aquilo que está em secreto, aquilo que está no íntimo. Então feche os teus olhos, e peça isso ao Senhor nesta noite, dizendo, Senhor, vem trabalhar na minha vida, vem, Senhor, tal como o olheiro que trabalha no barro, que vai moldando o barro, que vai refazendo o vaso, que vai quebrando o vaso. Tantas vezes o vaso precisa ser quebrado, Pai, até que esse vaso se torne um vaso perfeito, um vaso novo, um vaso que agrade ao Senhor. Assim somos nós em Tuas mãos, Senhor. Não queremos nos deixar levar, Senhor, pela superficialidade da fé, por aquilo que é a aparência da fé, meu Pai.
Ó Deus, queremos realmente agradar o Senhor que nos vê em secreto, o Senhor que conhece o nosso íntimo, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que conhece cada vida que está aqui nesta noite. Por isso, Senhor, vem trabalhar em nós, a começar por mim, Senhor, como pastor da igreja, vai trabalhando em cada servo do Senhor, em cada serva do Senhor, que está aqui neste lugar, Senhor, para que sejamos homens e mulheres, segundo o teu coração, homens e mulheres que te sirvam desta maneira, meu Pai, na integridade da fé, na integridade do coração, Senhor. Livra-nos, ó Deus, daquilo que a Tua palavra nos mostrou nesta noite, desses caminhos, Senhor, ó Deus, desses caminhos de uma aparência, ó Deus, que não agrada a Ti, desses caminhos que podem iludir os homens, mas não ilude, não engana o Senhor. Por isso, Senhor, vai trabalhando em nós, para que no nosso trato com o nosso irmão, nós sejamos pessoas sinceras e verdadeiras, para que nas nossas orações perante o Senhor, sejam orações que realmente cheguem à Tua presença, como diz a Tua palavra, ó Deus, como taças, como sacrifícios de aroma suave, Pai, e que chegue ao trono do Senhor. E na nossa busca, Senhor, por uma vida de santidade, nos caminhos, ó Deus, da oração, do jejum, meu Deus, que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Ti, livra-nos de todo mal, não nos deixe cair nas tentações desta vida, Pai, guarda o nosso coração de todo mal, Pai, porque cremos, ó Deus, que trabalhando desta maneira, buscando isso, meu Pai, seremos instrumentos verdadeiros em Tuas mãos, dentro da igreja, dentro da nossa família, aonde o Senhor nos levar, meu Pai, nós seremos instrumentos, canais das bênçãos do Senhor, para as vidas que o Senhor coloca à nossa volta, e é isso que queremos, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, e aqueles que desejam isso, dê glória a Deus, diga: Senhor, me faça um homem segundo o Teu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebe essa palavra nesta noite? Há palavras, aqui não há muitos irmãos que pregam a palavra, mas aqueles que pregam a palavra vão entender isso que eu vou falar. Há palavras que mexem muito conosco. Essa palavra foi uma palavra que mexeu muito comigo, para poder trazer aos irmãos. Deus nos vê em secreto. Deus conhece o nosso íntimo, mais do que qualquer outra pessoa. É a Ele que temos que agradar, sempre. Amém, igreja? Eu vou fazer a oração final, lembrando aos irmãos que o nosso próximo encontro é quando? Gostei, hein? Quarta-feira, 7h30. Então, está vindo do trabalho, vindo de algum outro lugar, não deixe de estar aqui. Meu desejo, e sei que era desejo do bispo Weber também, é de que a reunião não fosse mais feita lá, mas fosse feita cá. E em breve, permitindo Deus, nós vamos fazer aqui. Então venha estar presente, venha orar, venha interceder, traga seus pedidos de oração. Nesse mês de agosto, nós não vamos fazer, mas a partir do mês de setembro, vamos separar uma quarta-feira para fazer unção com óleo nos irmãos, ministrar. Então, comece a participar, comece a trazer pessoas, para que a gente possa orar e ser bênção de Deus também nesse instrumento, na oração. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, nós te damos graças por esta noite, te damos graças pela palavra, graças pela comunhão, graças pelo louvor, graças pelas ofertas que foram levantadas, Pai. E agora, meu Deus, se chegamos ao final desta reunião, que o Senhor nos conduza de volta aos nossos lares, guardados, protegidos. Senhor, concede a cada um dos teus filhos e filhas uma semana abençoada, Pai.
onde o Teu Espírito esteja nos guiando em todos os caminhos e decisões que teremos que tomar. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira estaremos aqui de volta.